Se há poucos anos alguém sugerisse que a economia mundial dispensaria a Rússia e seus recursos, seria provavelmente ridicularizado. Contudo, em 2024, uma mudança global histórica transformou essa risada em apenas um sussurro do passado. Mas sejamos francos, poucos teriam antecipado uma mudança tão grande em tão pouco tempo. Em 2021, surpreendentes 83% do gás russo eram exportados para a Europa. Muitos países, incluindo Alemanha, Finlândia, Grécia e Áustria, eram ao menos 50% dependentes deste gás. Na mesma época, países como Japão e China estavam entre os principais consumidores de gás natural liquefeito da Rússia. Vladimir Putin, presidente da Rússia, pensava que poderia controlar a economia global após a invasão da Ucrânia em 2022, utilizando as exportações de commodities russas como moeda de troca. Mas parece que as jogadas econômicas de Putin podem ser adicionadas à lista cada vez mais longa de erros de cálculo que o presidente russo cometeu desde a invasão da Ucrânia, bem ali com o subestimar o povo ucraniano. Apesar da economia global não estar no seu melhor, ela resistiu ao estrangulamento de Putin, resultando numa conclusão surpreendente, porém evidente. Ela não precisa mais da Rússia. Como isso ocorreu? Considerando a dependência das cadeias de suprimentos globais dos produtos russos, como o Ocidente superou Putin na segunda frente de guerra estabelecida por ele, a guerra energética. Acontece que a força conjunta e a solidariedade do Ocidente foram outro aspecto que Putin calculou mal. Certamente, a busca por fontes alternativas de energia e a implementação de iniciativas colaborativas foram beneficiadas por um inverno de 2022 atipicamente quente, que diminuiu a demanda energética nos meses e anos subsequentes. Parece que a mãe natureza é aliada involuntária do Ocidente contra a estratégia energética mal calculada de Putin. Veja mais detalhes dessa resposta. Para tal, precisamos inicialmente identificar as áreas em que a economia global é mais dependente das exportações russas. Certamente o gás é o principal. Mas o papel crítico do petróleo, metal e agricultura russos no comércio global não deve ser subestimado. Ainda assim, o primeiro é o primeiro, então vamos ver como o Ocidente reduziu a dependência global do gás russo. Como já mencionado, essa dependência era bastante abrangente, com a Europa dependendo da Rússia para cerca de 50% do seu suprimento total de gás. Não surpreende que a Rússia exporte cerca de 200 bilhões de metros cúbicos de gás natural por ano, que compõe metade da receita federal. A confiança de Putin para cortar o fornecimento de gás à Europa em setembro de 2002 veio desses números. O Kremlin afirmou que a medida era uma resposta às sanções ocidentais, mas logo uma agenda mais sinistra ficou evidente. Putin pretendia fazer os europeus sofrerem de frio em suas casas, pressionando-os a confrontar seus líderes para cessar o apoio à Ucrânia. Porém, isso dista muito da realidade. Mesmo confrontada com a difícil decisão entre ceder a Putin ou deixar as pessoas congelarem, a Europa rapidamente encontrou uma terceira alternativa. Essa opção era assegurar fontes alternativas de gás para suas necessidades energéticas. Essa escolha é somente uma dentre as 3 ações que a Comissão Europeia implementou para diminuir o impacto da Rússia em sua economia. Primeiro passo requer redução de gás. Este passo começou bem antes de a Rússia cortar o fornecimento de gás, pois o país já era considerado um fornecedor pouco confiável. Com essa jogada, a Europa criou e preencheu um armazenamento conjunto em até 82%. No passo 2, fontes alternativas de gás foram utilizadas. O objetivo era se diversificar dos combustíveis fósseis russos. Isso também engloba a procura por alternativas ao gás natural, petróleo e carvão, como discutiremos posteriormente. O que foi preciso para substituir o gás russo? Há 2 respostas principais para essa questão. Primeira, optar pelo gás natural liquefeito, e segunda, procurar fornecedores mais seguros para o gás canalizado. A Europa obteve cerca de 55 bilhões de metros cúbicos de gás natural liquefeito dos Estados Unidos, e a Noruega ultrapassou a Rússia como principal fornecedor de gás canalizado da União Europeia. Com a terceira etapa proposta pela Comissão Europeia de aumentar o fornecimento de fontes renováveis, a Europa conseguiu diminuir a dependência do gás russo para 9%. Isso marcou um passo crucial para a autonomia energética, iniciando um novo capítulo na economia mundial. Como dito, um inverno ameno também auxiliou a Europa. Isso permitiu à Europa realizar 2 coisas: evitar o pior cenário de congelamento dos residentes e acúmulo de gás nos tanques. Os tanques de armazenamento alemães, por exemplo, passaram de 54% de ocupação no início de 2022 para um recorde de 91% em 2023. Com vários países seguindo a Alemanha, é evidente que a Europa garantiu um suprimento energético robusto para se manter até que as energias alternativas estejam totalmente funcionais. O objetivo é migrar totalmente para o gás natural liquefeito, elevando a capacidade de exportação para mais de 200 bilhões de metros cúbicos.
Lembre-se, a Rússia negocia anualmente 200 bilhões de metros cúbicos de gás natural. Essa mudança poderia substituir as exportações do país, eliminando a posição russa na economia mundial de uma vez. Mas por que e de onde vem todo esse gás natural liquefeito? Começando pelo porquê. O gás natural liquefeito, diferente do canalizado, não necessita de dutos para transporte. Em vez disso, o gás é transformado em líquido usando um processo chamado liquefação, transportado em navios tanque oceânicos e, em seguida, convertido de volta para gás em seu destino final. Esta tecnologia ainda é nova, com os Estados Unidos sendo o maior exportador mundial de gás natural liquefeito, a utilizando pela primeira vez em 2016. Os mercados globais de gás natural liquefeito estão expandindo rapidamente para atender à nova demanda. Contudo, é importante notar que a China, maior importadora mundial de gás natural liquefeito, tem gradualmente se voltado para fontes domésticas, influenciando a disponibilidade de gás natural liquefeito para a Europa. Combine isso à menor demanda por gás natural liquefeito devido aos suprimentos atuais, e entenderá por que a recuperação total da economia mundial é esperada após um período tão agitado. Ok, discutimos o gás e o petróleo. A Rússia, um dos maiores exportadores de petróleo do mundo, chega a entregar 9 milhões de barris diários em seu ápice. Em 2021, cerca de 7,9 milhões por dia ainda representaram uma significativa contribuição para o mercado global de petróleo. Após a invasão russa na Ucrânia, os preços do petróleo aumentaram quase 20%, com Estados Unidos e Europa ponderando proibir importações russas. A cúpula do Grupo dos Sete decidiu implementar limites nos preços do petróleo, em um esforço para limitar os ganhos da Rússia, com uma de suas commodities mais lucrativas. Putin anunciou a proibição da venda de petróleo bruto para países com limites de preço, iniciando em 1 de fevereiro de 2023. Agora, você pode achar que isso fez os preços do petróleo subirem novamente. Certamente Putin contava com isso. Porém, o total oposto ocorreu. A queda dos preços deixou algo abundantemente claro. O mundo não precisava mais do petróleo russo. Mas como é possível? É quase o mesmo que com o gás. Fontes alternativas produzem petróleo suficiente para substituir qualquer perda do russo sem problemas. No segundo semestre de 2022, Estados Unidos, Canadá, Brasil e Venezuela se destacaram, produzindo 4 milhões de barris diários. Melhor ainda, o preço do petróleo é menor que na pré-guerra, tornando inúteis as tentativas de Putin de influenciar os preços. Até Putin parece ter entendido a mensagem. O vice-primeiro-ministro russo Alexander Novak anunciou que o governo planeja reduzir a produção de petróleo em 700 mil barris por dia em dezembro de 2022. No entanto, nem todas as notícias são boas neste departamento. A Arábia Saudita, principal produtora mundial de petróleo e suposta aliada dos Estados Unidos, parece ter se aliado à Rússia para manipular o preço do petróleo. Esses dois países agiram juntos na Organização dos Países Exportadores de Petróleo Plus para reduzir sua produção de petróleo, causando assim uma escassez no mercado global. Mas esse jogo astuto chegou rapidamente a um impasse. O Ocidente se unificou novamente, sujeitando a vasta capacidade inativa da Organização dos Países Exportadores de Petróleo Plus a um rigoroso escrutínio, barrando a Arábia Saudita de socorrer a Rússia repetidamente. A Arábia Saudita e a Turquia, aliadas que aparentemente se voltaram contra a Rússia, essencialmente desmantelaram outra estratégia de Putin para controlar a economia global, a agricultura. Para converter os suprimentos alimentares, especificamente grãos, em arma, mantendo-os como reféns na Ucrânia e bombardeando a infraestrutura agrícola do país. Contudo, a Turquia intermediou um acordo para reabrir os portos ucranianos após extenso bloqueio. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, permitiu que a Rússia exportasse mais alimentos e commodities pelo corredor de grãos do Mar Negro. Isso apenas nos deixa com o metal. A Rússia historicamente dominou vários mercados de metais, incluindo níquel, titânio e paládio. Há temor de que Putin possa tentar converter o metal em arma, levando muitos compradores a buscar fontes alternativas desses metais valiosos. Os Estados Unidos decidiram restaurar suas reservas estratégicas de metais-chave para minimizar possíveis interrupções na cadeia de suprimentos. A adição de novos projetos de mineração na América do Sul e África sugere que o fornecimento de metal russo pode ser substituído permanentemente em alguns anos. Avanços significativos foram feitos nos mercados de cobalto e níquel, adicionando oferta suficiente para compensar potenciais interrupções nos próximos 2 anos. Então, onde tudo isso deixa a Rússia? Com nenhuma alavancagem restante na economia global, parece que as ações significativas das nações ocidentais deram a Putin uma lição valiosa. É mais fácil para compradores trocar um fornecedor não confiável do que fornecedores conquistarem novos mercados.
Ainda que a Rússia encontre novos compradores para seu gás, a redução da demanda e mudanças no mercado indicam que provavelmente esses clientes não igualarão os lucrativos negócios fornecidos anteriormente pelos países europeus. Isso se traduz em um golpe financeiro substancial para a Rússia. No departamento de petróleo, tudo parece igual. A Rússia assegurou muitos compradores no leste, principalmente China e Índia, mas seu petróleo principal agora é vendido pela metade do preço global. Por quê? Compradores de petróleo da Rússia podem não aderir aos limites de preço do Grupo dos 7, mas certamente se beneficiam deles. Por exemplo, a Índia está comprando 30 vezes mais petróleo russo do que no ano anterior, com descontos de até 50%. Como a Rússia realmente não tem escolha no assunto, mal está obtendo lucro. Portanto, não surpreende que os relatórios econômicos do Kremlin estejam cada vez mais seletivos. Antes da guerra, dados de comércio exterior eram atualizados mensalmente. Produção e exportação de petróleo, gás e commodities, quantidades de capital, relatórios financeiros de empresas destacadas, dados de investimento estrangeiro direto. Atualmente, relatórios são retidos ou divulgados incompletamente, sem métricas desfavoráveis. Isso afetou todo o governo russo, até a Rosaviatsa, agência federal de transporte aéreo do país, que parou de publicar dados do volume de passageiros nos aeroportos. Estas medidas apressadas indicam que as sanções internacionais e esforços coletivos surtiram efeito, e a economia russa está em declínio. Está se degradando rapidamente. Então, é isso? A alavancagem econômica da Rússia desmoronou irreversivelmente? Se perguntar ao Putin, a resposta será um não. O presidente da Rússia, sem admitir derrota, persiste vendendo os mesmos argumentos na tentativa de manter uma aparência de resiliência. Vamos por um momento humorar Putin. Vamos examinar seus argumentos um por um para determinar se eles indicam que a Rússia não vai largar sua influência global tão cedo, ou se não passam de mitos desesperados de um homem desesperado. Primeiro, um dos argumentos favoritos de Putin, o chamado pivô para o leste. Essencialmente, Putin alega que a Rússia pode prosperar redirecionando suas exportações de gás para a Ásia ao invés do Ocidente. Mas a realidade é que isso não é factível, ao menos por mais alguns anos. A Rússia só consegue lucro significativo com gás canalizado, já que o gás natural liquefeito não passa de 10% da capacidade total de gás. Como o nome indica, o gás canalizado requer tubos para transporte. A Rússia possui um poderoso sistema de dutos fixos para transportar gás, mas a maioria desses dutos flui em direção à Europa e através da Ucrânia, o que não é exatamente conveniente para toda essa mudança para o leste. Agravando a situação, esses dutos não podem se conectar à rede separada que une a Sibéria Oriental à Ásia. Isso implica que a Rússia só pode exportar gás canalizado para o leste construindo novos dutos. Este é um empreendimento muito demorado e desafiador financeira e logisticamente para qualquer país, especialmente para um em guerra. Embora alguns projetos tenham iniciado, demorará anos até se tornarem operacionais. Caso a Rússia não falir antes. Suponhamos, por argumentação, que a Rússia construa um sistema de oleodutos para o leste. Ainda assim, é improvável que o país consiga exportar gás suficiente para equiparar suas exportações europeias pré-guerra. Comparando os 170 bilhões de metros cúbicos de gás natural enviados para a Europa com os 16,5 bilhões enviados para a China, maior aliado da Rússia na Ásia, fica evidente a diferença. Essa lacuna, ou abismo, basicamente torna qualquer projeto de oleodutos Rússia-Ásia um desperdício de tempo e dinheiro. Mesmo se prosseguir com o projeto insensato, a Rússia já será esquecida na economia global quando o último cano for colocado. No entanto, isso não impede Putin de continuar a elogiar a Ásia como uma terra prometida. Segundo ele, o continente é ideal para impulsionar as vendas de petróleo, e como dito anteriormente, está parcialmente correto. A Rússia de fato está vendendo mais petróleo para a Ásia, mas a que custo? E queremos dizer isso literalmente. Historicamente, o petróleo russo foi vendido a preços premium, sem descontos acima de $5 americanos por barril. Atualmente, descontos alcançam $35 por barril, com negociações rigorosas de compradores como China e Índia. Com a Rússia sem opções, descontos sem precedentes se tornaram comuns no seu mercado de petróleo. Mas esse não é o único problema na mudança de Putin para o leste nas vendas de petróleo. Historicamente, o petróleo, assim como o gás, tem sido enviado à Ásia em volumes menores que a Europa. Considerando que os petroleiros russos demoram cerca de 35 dias para chegar ao leste da Ásia e apenas 2 para a Europa, isso não é surpreendente. Considerando os custos elevados de transporte e os preços baixos de venda, a Rússia parece apenas empatar nas vendas de petróleo, sem alcançar lucros significativos. Sem mencionar o alto custo da produção de petróleo, altamente dependente da tecnologia ocidental.
De qualquer maneira que você olhe, é um cenário de perda para a Rússia, mas uma grande vitória para os países que esperam eliminar a Rússia no palco da economia mundial. Como esperado, Putin novamente não reconhece isso. Ao invés, da Rússia só vem fala sobre a estabilidade financeira do país, com bilhões de dólares em fundos para dias difíceis. Assim, Putin transmite uma mensagem clara. Sem as vendas de gás e petróleo, as finanças do Kremlin não serão pressionadas, possibilitando que Putin siga desestabilizando a economia mundial. Mas será que isso é verdade? Putin possui recursos para manter a Rússia ativa nos assuntos globais? Há algum acerto nas afirmações, mas, como sempre, foram manipuladas para atender à agenda de Putin. Sim, a Rússia tem um fundo significativo para dias difíceis, mas não resolve tudo. Por quê? Inicialmente, graças a um esforço conjunto de aliados como Estados Unidos e Japão, pelo menos 300 bilhões de dólares em reservas de câmbio estão congelados. Os fundos estão fora do alcance de Putin e da Rússia, com conversas sobre a apreensão desses ativos para financiar a reconstrução da Ucrânia. As reservas de câmbio da Rússia estão diminuindo rapidamente, perdendo bilhões desde o começo do conflito na Ucrânia. A teoria de que a Rússia está ficando sem dinheiro é sustentada pelo grande déficit orçamentário acumulado pelo país em 2022. Para entender o quão enorme é o déficit, você deve saber que o ministro das Finanças russo, Anton Siluanov, sugeriu usar até um terço do Fundo de Riqueza Nacional do país para pagá-lo. Este fundo, também chamado de Fundo Soberano Russo, valia cerca de 150 bilhões de dólares. Contrariamente às sugestões do seu ministro das Finanças, Putin afirma que a Rússia tem um superávit orçamentário devido a projetos fiscais significativos e altos preços de energia. Os projetos mencionados envolvem apreensões extensivas de ativos, tornando a Rússia essencialmente uma cleptocracia. Isso pode trazer resultados imediatos, porém arrisca a economia russa no longo prazo, comprometendo a chance da Rússia de retornar ao topo da economia mundial. Isso implica que o superávit orçamentário é outro mito difundido pelo Kremlin. Especialistas financeiros objetivos percebem que os gastos imprudentes de Putin são insustentáveis e causarão inevitavelmente turbulência financeira no país. Isso é, se já não causou. Essa turbulência financeira afetou quase todos os aspectos da economia russa. Setores dependentes de cadeias de suprimentos internacionais são mais impactados, sofrendo inflação de até 60%. Além disso, os fabricantes desses setores têm que se virar com o que conseguem encontrar na Rússia, levando-os a canibalizar e reciclar partes de máquinas existentes. Isso foi tão longe que alguns relatórios sugerem que o equipamento militar russo encontrado no terreno na Ucrânia está cheio de semicondutores de geladeiras e lava-louças. Mesmo fabricantes de aeronaves adotam táticas semelhantes, apesar de aeronaves canibalizadas serem potencialmente inseguras para a operação. Com isso em mente, não deveria ser surpreendente que o número de falhas de aeronaves na Rússia aumentou em 320% em 2023. O gasto doméstico não é melhor, apesar do Kremlin rotulá-lo como saudável. Infelizmente para Putin e Rússia, não há nada positivo na queda de 20% ano após ano do consumo e vendas no varejo. Mas Putin consegue distorcer quase qualquer narrativa. A saída das grandes empresas ocidentais da Rússia foi apresentada como uma vitória para o país e sua elite leal. Isso tem a ver com as rigorosas condições de saída e impostos de Putin, que fizeram essas empresas declararem mais de 100 bilhões de dólares em perdas desde o início da guerra na Ucrânia. Apesar de Putin tentar mostrar uma situação positiva, a verdade é que a saída de grandes empresas da Rússia é prejudicial. Mesmo com o aumento de vendas e receita a curto prazo, as empresas domésticas remanescentes não têm futuro sem a tecnologia ocidental, evidenciado pela queda drástica da indústria aeronáutica russa. Neste ponto, é claro que uma espiral descendente é visível em qualquer parte da economia russa que seja analisada. Se perguntar ao Putin, ele dirá que qualquer impacto de sanções internacionais e retirada de empresas da Rússia já passou, permitindo recuperação constante do país. Claro, isso também não poderia ser mais falso. Apesar das medidas contra a Rússia, o país ainda atrai capital suficiente para ocultar suas fraquezas econômicas e financiar os projetos ostentosos de Putin. Isso significa que as sanções contra a Rússia são incompletas. Para impedir que a Rússia se recupere dos atuais desafios econômicos, deve-se introduzir novas sanções financeiras e energéticas, já em discussão entre os aliados da Ucrânia. Dado que a Rússia está literalmente desmoronando por dentro, isso só servirá como o prego final no caixão. Embora o plano de excluir a Rússia dos assuntos globais esteja progredindo, deve-se notar que este tem sido um esforço hercúleo. Apesar das sucessivas vitórias, os aliados ocidentais pagam um preço por cada uma. Mesmo com a recuperação da economia mundial,
A guerra na Ucrânia impactou definitivamente muitas vidas, modificou o comércio e transformou cadeias de suprimentos. Vamos discutir esse impacto com mais detalhes. Muito se discutiu sobre fontes alternativas de gás no vídeo, mas o custo dessas fontes ainda não foi mencionado. Não há dúvida disso. As empresas e indivíduos europeus experimentaram preços de gás significativamente mais altos desde o início do conflito ucraniano. Alguns especialistas acreditam que um retorno aos suprimentos da Rússia pode ser inevitável devido a esses preços. Mas isso não acontecerá se a Europa tiver alguma palavra a dizer. Quando os preços do gás aumentaram, o governo europeu introduziu subvenções fiscais e pagamentos de transferência para diminuir a pressão econômica sobre os consumidores. Em suma, estamos em uma situação familiar. A Rússia busca desestabilizar a economia global, mas o Ocidente responde prontamente. A análise da resposta de países e indústrias ao longo do tempo revela que a perturbação da Rússia é menos catastrófica do que se temia inicialmente. Certamente a recuperação pode ser longa e irregular, e a economia mundial pode mancar ao invés de correr, mas é seguro dizer que a Rússia logo não estará envolvida nisso. Concorda que a energia e as commodities russas foram irreparavelmente enfraquecidas? Você acha que Putin ainda pode perturbar a economia global e sua recuperação? Compartilhe suas opiniões na seção de comentários abaixo.